Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, eu espero. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Boa noite, vai ficar tudo bem, não é isso? Boa noite, Fabiana. Tudo bem com você? Está me ouvindo aí? Você está me ouvindo? Então, boa noite aí. Pode destravar o teu microfone aí. Fala aí com a gente. É o microfone. Pode destravar o microfone dela aí, por favor. Está ingressando Josiane, não é isso? Pode falar, Fabiana.
Fabiana. Enquanto ela está destravando aí, deixa eu ver aqui. Josiane Marcos. Tudo bem, Josiane Marcos? Oi. Oi, cadê? Deixa eu ver quem está falando, deixa eu só voltar aqui. Fabiana, boa noite. Tudo bem, querido? Pastor, boa noite. Estou muito feliz com a tua presença aqui com a gente, viu? Muito legal, tá bom? Hoje o tema vai ser poderoso hoje, viu? Fica ligadinho aí que tem muita coisa para ajudar hoje, beleza? Deixa eu ver quem está mais aqui com a gente. Josiane Marcos, pode destravar teu microfone, Josiane, que quero ver tua boa noite aí, Josiane Marcos. Cadê teu boa noite? Pode travar o microfone dela, por favor? Boa noite, irmão. Tudo bem? Oi, tudo bom? Feliz pela tua presença, viu? Tamo junto, viu? A minha sogra está por aqui, a dona Rosa. Está entrando mais gente. Gente, mas também eu quero dar minha boa noite às pessoas do YouTube. Tem algumas pessoas assistindo a gente lá pelo YouTube. Daqui a pouco vai chegar o nome. Tá bom? Gente, as pessoas estão entrando, não é isso? É assim mesmo, estão entrando aos poucos. E a gente vai estudar um tema hoje bastante interessante. Nós vamos falar sobre a igreja. A igreja. Por que existe tanta igreja? Por que todos os dias surge igreja de tudo quanto é jeito? Você tem igreja para todos os gostos. Tem igreja do cuspe de Jesus, tem igreja salgando lá o lombo do diabo, tem igreja para tudo quanto é jeito. Por que existe tanta igreja, querido? Vocês já pararam para pensar? Se existe um Deus, por que existem tantas igrejas? E aí a gente tem que entender esse assunto, né? Porque hoje em dia se tem mais igreja do que comércio. Eu trabalhando ali por Manaus, ali, eu fiquei abismado de ver, eu passei por um lugar e eu vi em frente de um prédio, escrito assim, aluga-se essa igreja, com os membros dentro e com a banda tudo certinho, com ar-condicionado. Já pensou nisso aí, vocês? Aluga-se uma igreja. Então, as pessoas estão usando hoje as igrejas como uma questão de comércio. Entendeu? E nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender hoje se todas as igrejas realmente é de acordo com a palavra de Deus. Ou será que a questão nenhuma estão erradas? Se você falar com determinadas religiões, com vários pastores, com vários membros de igreja, todos eles vão dizer que eles estão certos. E aí de você falar. Mas hoje nós não vamos criticar de igreja de ninguém. Nós vamos deixar a Bíblia falar. Vamos deixar a Bíblia responder para nós e tirar algumas perguntas, não é isso? Então, queridos, a Maria Valma já está por aí. Boa noite. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Isso. As pessoas estão entrando, né, aos poucos. E daqui no final eu vou dar um alô para todo mundo. E aí a gente vai se conhecendo aos poucos, certo? Gente, aqui tem um comentário que fala de onde os sociólogos, olha só aí, vamos ver o que diz aí. Vai começar assim, ó. Começa assim, ó. Os sociólogos dizem que tem no mundo, olha só, dizem que tem no mundo 9 grandes religiões. 9 grandes religiões. Aí ele diz, o cristianismo é uma delas. Dentro do cristianismo, há mais 30 mil denominações. Qual delas é a verdadeira? Qual delas é a verdadeira? As igrejas são iguais, porque todas conduzem a Jesus. Você acha isso aí? Você acha que todas as igrejas são iguais? Onde tá? Tem pessoas que dizem assim, falou de Deus, estou dentro. Aí diz mais aqui, isso é verdade? Então, a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Olha só. Agora volta aqui para mim. Queridos, a questão é que com esse pensamento
dá para entender que nem toda igreja vai te levar para o céu, vai te colocar no céu. E o próprio Provérbios diz que há caminhos que para o homem, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá a caminho de morte. Então a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso. As pessoas, elas usam muita expressão de dizer o seguinte, viu, meus amigos do YouTube aí, Alexandra, Gomes, Gilberto, muitas pessoas dizem o seguinte, dizem que o que interessa é o coração. Falou de Deus, estou dentro. Queridos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Você precisa saber o qual é o verdadeiro e qual é o falso. Nós aprendemos na segunda-feira, que Satanás, ele está tão furioso que ele se transforma em anjo de luz. Lembra que nós falamos sobre a morte? E lá na morte, a Marina lá que está entrando, boa noite, Marina. Então é o seguinte, lá Satanás quer dizer o seguinte, ele quer enganar as pessoas. Então ele diz que todas as igrejas têm a verdade, porque todas falam de Jesus. Mas a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Por isso que nesse momento nós vamos pedir para Deus, para nós termos entendimento da palavra de Deus. Por isso eu vou pedir para você fechar teus olhos agora nesse momento. Fecha teus olhos para que nós possamos orar, para pedir para Deus sabedoria, para que nós possamos realmente aprender e tirar todas as dúvidas que param sobre a nossa mente. Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai, já comentamos sobre uma passagem bíblica. Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nesse momento queremos pedir a tua unção, queremos pedir a presença do Espírito Santo entre nós, para que nós possamos, Deus, adquirir sabedoria dos altos céus. Mas, Deus, nesse momento, por favor, Pai, o Senhor está autorizado a entrar na nossa mente e no nosso coração, para jogar por terra toda dúvida e todo medo que ainda paira sobre nossa vida, para que nós possamos tomar uma decisão ao teu lado. Por isso, Deus, que nesse momento nós possamos diminuir e que tu possa crescer. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, aí continua dizendo ainda aqui, ó, comentário, olha só, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte, olha só, as escrituras são revelação de Deus, certo? E a segura fonte da verdade. Necessitamos estudar as escrituras, conhecer a verdade e praticar os seus ensinos. São de Jesus as palavras. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte, nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, né? Meus pais, né? Nos céus. Que aí ele está se referindo em relação à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É outro termo que vamos trazer sobre essa questão aí. Então, aquele que faz a vontade de Deus. Olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Alguém vai dizer assim, mas Senhor, em teu nome nós curamos. E eu já trouxe essa passagem, vai dizer assim, nem vos conheço, apartai-vos de mim. Mas Senhor, em teu nome nós fizemos milagre. Em teu nome nós fizemos curas. E aí ele vai dizer, nem vos conheço, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que não faz a vontade de Deus como a sua palavra diz, e a própria Bíblia diz que é mentiroso, nele não está a verdade. E aqui diz o seguinte, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha só, nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas, olha só aí, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só aí. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa, que se existe um verdadeiro, existe um falso. Mas a questão é que no mundo que nós vivemos, que tudo está ao contrário, aonde a verdade não é mais tida como a vontade do Pai é o seguinte, assim, se você me ama, guarda os meus mandamentos. A vontade do Pai é o seguinte, a vontade do Pai é você estar sempre estudando, pesquisando
e obedecendo o que a Bíblia diz, não aos que os homens falam. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E a gente vai entender, se existe um falso, automaticamente existe um verdadeiro. E eu não descobri justamente se essa igreja existe, né? Será que realmente todas estão certas? Será que realmente o que interessa é estar na igreja, o que interessa é estar ali? Queridos, alguns comentaristas, alguns teólogos dizem, e justamente uma escritora norte-americana diz que quando Jesus voltar, vai se perder pessoas do pastor ao zelador. Então, tem pessoas hoje em dia que querem uma igreja que vai beneficiar ele. Então, assim que funciona. Tem pessoa que olha assim, vai para uma igreja assim, não gostei dessa daqui, não. Vai para essa, não gostei dessa daqui, não. Então, tem pessoas que estão procurando um lugar onde ele vai se satisfazer, mas que não vá a obedecer ou fazer a vontade de Deus. Por isso, nós temos que ter bastante cuidado. E eu trouxe algumas perguntas para nós e algumas passagens bíblicas. Anotem aí, certo? Que, por exemplo, quem foi que fundou a igreja? Lá em Mateus, vou abrir a Bíblia aqui, mas você pode acompanhar aí, Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 18. Quem foi que criou a igreja? Diz o seguinte, notem aí. Acompanha aí, por favor, lê comigo aí. Acompanha, viu, meus amigos do YouTube aí? Boa noite e vai acompanhando com a gente aí, viu? Vai notando aí, para que a gente possa ter o entendimento da palavra de Deus nesse momento. Diz assim, Mateus capítulo 16, versículos 16 e 18 diz, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-las. Certo aí? Entendeu, queridos? Quem foi que criou a igreja? Qual foi o fundamento que foi criada a igreja? Aqui diz, né? Sobre essa pedra. Então, ó, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mas aqui em cima diz o seguinte, ó. Mas aqui em cima diz assim, responderam Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Que fundamento? O fundamento foi em Jesus Cristo, certo? Jesus Cristo. E quem é o cabeça da igreja? Deus. Deu para entender aí? Que fundamento? Quem fundou a igreja? Deus. Vocês sabem quando é que aconteceu a primeira reunião? Depois, eu posso dizer assim, onde teve com mais pessoas para o estudo da palavra de Deus, foi quando Jesus estava sempre reunidos com os discípulos, e ali acontecia os cultos, e Jesus ele pregava ali para os discípulos através de parábolas, entendeu? Então, há muito tempo a igreja já existia. Primeiramente, nós vamos entender essa questão de igreja. A igreja, se nós pegarmos Apocalipse, você vai encontrar lá o seguinte, irou-se o dragão, como diz Apocalipse capítulo 12, diz assim, irou-se o dragão contra a mulher. Então, aqui, mulher, quando você vai estudar o Apocalipse, você vai encontrar o seguinte, que mulher ali significa igreja. E foi pelejar com seus descendentes, aqueles que guardam seus mandamentos, não é isso? E tem a fé em Jesus Cristo. E o que acontece aqui, queridos? Ó, então, que Jesus, ele é o fundamento, ele que é o fundamento da igreja. Queridos, e diz mais aqui, ó, vamos lá para a segunda pergunta. Só estamos começando, certo? Daqui a pouco eu vou trazer mais passagem bíblica para a gente reforçar aqui. Aí tem muitas pessoas que pegam esse texto bíblico aqui e eles começam a se isolar texto através desse texto bíblico aqui de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Quem é o fundamento? Ó? Quem é o fundamento da igreja? Quem é o fundamento da igreja? Diz o seguinte, Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Espera aí, você pode dizer, mas professor, me diz uma coisa. Na primeira pergunta diz o seguinte, que sobre essa pedra, Pedro, é isso, queridos? Eu lhe digo, por exemplo, ele disse o seguinte lá em Mateus, diz assim,
E eu lhe digo que você é Pedro. Sobre esta pedra se edificarei a minha igreja. Aí muitas pessoas pegam e dizem assim, mas então quer dizer que Pedro foi o primeiro pastor, o primeiro papa da igreja. Não. Jesus está dizendo para ele o seguinte, primeiramente, o que significa Pedro? Significa pedra. Estão entendendo aí? E aqui, Paulo diz o seguinte, que o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo. Então, quem é a pedra? Jesus Cristo. Então, queridos, o objetivo da igreja é justamente pregar sobre Jesus Cristo, exaltar Jesus Cristo, correto? Mas a terceira pergunta diz o seguinte para nós aqui, ó. Quem são os dirigentes da igreja? Quem são os dirigentes da igreja? Olha aí, como diz Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12, diz o seguinte. Acompanhem comigo aí, queridos. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Sabe, queridos, hoje em dia, tem pessoas que têm uma audácia tão grande que ele briga com outro, com um pastor, com outro pastor, com o irmão, e ele vai lá e funda a própria igreja dele. E sabe o que ele faz? Pega uma placa bem grande e coloca a foto dele lá. Aí a pessoa diz, a igreja do fulano de tal, a igreja do fulano de tal. Primeiramente, a igreja não tem dono. Quem é o dono, praticamente, é Jesus Cristo, que é a pedra angular, é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Então, diz assim, por isso que na igreja ele é um corpo. Ele é um corpo. Coríntios diz que nós somos um corpo, né? Então, eu posso dizer o seguinte, um depende do outro. Então, existem os apóstolos, existem os profetas, existem os evangelistas, existem pastores e mestres, né? Existe todo tipo de pessoa. Então, dentro da igreja, não existe um dono, existe pessoas que podem liderar a igreja. Entendeu aí? Eu comecei em determinado lugar. Gente, eu estou falando assim porque eu viajo muito, eu viajava muito, e eu conheço muitos lugares. E o meu trabalho é de pregar o evangelho, de cidade em cidade, de bairro em bairro. Sabe? A pandemia te deu uma parada, certo? E aí eu contei o seguinte: eu trabalhei numa cidade chamada Novo Aripuanã, fica no Rio Madeira, vindo aqui já para Porto Velho, já as penúltimas cidades do Amazonas lá. Acho que é a terceira cidade já para o final, já para chegar em Rondônia. Então, lá eu conversei com a mulher e ela disse o seguinte, eu conversei com ela, eu tenho tanta vontade de liderar a igreja, eu tenho tanta vontade de fazer alguma coisa na igreja, mas o meu pastor disse que eu preciso me consagrar mais. Sabe o que a pessoa fazia? 1h da manhã, ela ia no meio do escuro, lá para um monte, para falar com Deus, porque ela queria a unção de Deus, porque ela queria liderar a igreja de Deus. Eu disse para ela assim, mas por que você faz sacrifício todo? Enquanto Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com ele, ao teu pai, e teu pai em segredo te responderá. Eu falei para ela, por que precisa ir lá para o monte? Mas porque o meu pastor disse que Jesus ia para o monte. Beleza. Mas a questão é, querido, sabe o que a questão é? É que você só precisa falar com Deus. E eu digo agora para você, você não precisa ter estudo suficiente para liderar uma igreja. O que você precisa é ter a base na palavra de Deus. Se você quer trabalhar na igreja de Deus, tem lugar para você. Entendeu? Se você quer fazer algo na casa de Deus, aqui, por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, que uns é apóstolo, uns pregam, outros varrem, outros ajudam. E na igreja de Deus tem lugar para todo mundo e todo mundo é liderança de Deus. Então não existe um dono, certo? Existe uma equipe de liderança para conduzir o trabalho de Deus aqui nessa terra. Né, Fabiano? Muito feliz de estar na reunião, né? Parabéns. Então, vai aprendendo aí, queridos. Então, quem são os dirigentes da igreja? É uma equipe de pessoas, pastores, líderes, diretores, diáconos, é uma equipe de pessoas que lidera a casa de Deus. Então, a casa de Deus não tem um dono. Existe uma equipe de pessoas que faz o trabalho de Deus progredir. Porque se a gente pegar Mateus 28,
capítulo 28, versículo 19 a 20, diz, né? Ide por todo mundo pregar evangelho batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, a questão é o seguinte, que a igreja ela só tem uma missão, que é pregar o evangelho. E quando nós pregamos o evangelho, as pessoas começam a entregar a vida a Jesus, eles começam a ser capacitados pelo Espírito Santo. E com isso, o próprio Jesus faz a transformação e faz uma liderança. Por exemplo, tem pessoas que têm vergonha de pregar, tem pessoas que têm vergonha de falar, e o Espírito Santo vai lá e transforma e faz aquela pessoa uma pessoa segundo o coração de Deus. Olha só aí, é muito importante, queridos. Vamos lá para a quarta pergunta. Que exemplo a igreja deve seguir? Exemplo que a igreja deve seguir. Deixa eu só levantar aqui. Que exemplo? Olha só. Lá em João, capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queridos, a igreja deve seguir o exemplo de quem? De Jesus Cristo. Não existe, você não pode seguir o exemplo de outra pessoa. Você tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Às vezes, eu fico olhando, eu me deparo, eu já vi pessoas assim, eu queria tanto, principalmente as mulheres. E às vezes ele acaba se decepcionando, porque ele acaba seguindo o exemplo de homens. E homem, ele cai, ele é pecador. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E a igreja deve seguir o exemplo de Jesus. Por isso que é importante, porque ele é o fundador da igreja. É ele que sustenta, é Jesus Cristo que sustenta a igreja. Foi por isso que a gente precisa entender que lá no comentário que nós começamos a comentar lá, existe vários tipos de religião, porque hoje em dia ficou fácil. Hoje em dia, se você fala alto, se você tem um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, a pessoa diz que você já pode ser um pastor. Não é assim que funciona. Você precisa ter o quê? Uma preparação, sim. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Mas antes de ter conhecimento, você precisa ter convicção dos ensinamentos da palavra de Deus. Porque é Jesus Cristo que é o fundamento de tudo. E aqui, a quinta pergunta diz o seguinte aqui, ó. Essa aqui já começa a ficar mais forte, porque já começa a diferenciar a igreja de Deus, a igreja que não é de Deus. Olha o que diz Apocalipse 12, 17. Diz o seguinte, primeiramente, uma dica que eu vou dar para vocês aqui. O Apocalipse 12, ele vem relatando a característica da igreja de Deus. E Apocalipse 17 relata a característica da igreja que não é de Deus. Entendeu? Então, assim que funciona. Vamos lá, diz o seguinte aqui, ó. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Olha só aí. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Queridos, eu acabei de mostrar para vocês a identidade da igreja de Deus. Você sabe qual é a identidade da igreja de Deus? Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Esse é a identidade de Jesus, da igreja de Deus. Entendeu? Então, quando ele fala assim, irou-se o dragão, Satanás ele está com raiva. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós que trabalhamos assim, eu trabalhei, por exemplo, no ano passado, lá num bairro chamado Conquista, lá como é aqui perto, no Rio Branco. E então, eu convidei uma pessoa para ir para uma palestra para a gente. O irmão dela era pastor de uma igreja, então ela morava de parede com a igreja. E quando ela viu isso aqui, ela falou assim, não, eu não posso ficar ali. Mas no momento que ela disse para o irmão dela, não vou mais frequentar aqui, porque vocês não estão seguindo de acordo com a Bíblia diz, foi uma briga, foi uma confusão. Mas graças a Deus, que essa pessoa, ela ouviu Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Um ano depois, foi pai, mãe, e o próprio irmão, que era pastor, fazia a vontade de Deus. Queridos, quando a palavra de Deus ela chega no coração, não tem para ninguém. Ela abre, então a mente começa a ser aberta, então começa a ter uma transformação.
porque a palavra de Deus tem poder de transformar a vida. Então, existe uma passagem bíblica que diz assim, ó, sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice, como diz Apocalipse, não seja cúmplice dos seus flagelos. Deus está dizendo o seguinte, sai dela, povo meu. Sabe por que a gente não pode criticar a igreja de ninguém? É porque lá em João, capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte assim, ó, ainda há ovelhas em outro aprisco. A gente não pode falar de ninguém, porque tem pessoas fiéis na Católica, na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, entendeu? Tem pessoas fiéis. A questão é que ela ainda teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Mas ela é fiel no seu conhecimento, no pouco conhecimento que ela tem, ela é fiel. Então, no momento certo, a palavra de Deus diz que os seus vai ouvir a sua voz e vai sair de onde estiver. Eu vou dizer algo para vocês. Ninguém tem cadeira cativa na igreja, não. Tem pessoas que acham que devolver o dízimo está salvo, não é não. Tem pessoas que acham que é líder vai ser salvo, não. Tem pessoas que acham que ser pastor vai ser salvo, não. Ninguém tem cadeira cativa na igreja, não. Porque a palavra de Deus diz, ó, tome muito cuidado para que não caia. Não caia. Porque quem está em pé, veja que não caia. Então, a questão é a seguinte, tem pessoas que dizem o seguinte, ó, que acham que, por se fazer alguma coisa, acha que já tem uma cadeira cativa. Acho que já está salvo negativo. Porque é o seguinte, quando você começa a procurar a obedecer a palavra de Deus e que você começa a obedecer os mandamentos de Deus, Satanás ele vai tentar te derrubar de todas as formas. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Satanás tentou criar uma confusão entre a família, mas ela permaneceu firme, porque Deus, o Espírito Santo, ela fez com que a família toda fosse liberta e saísse enquanto é tempo. Então, a mesma coisa eu digo para você, meus queridos. Digo para você, minha querida. Ó, você precisa obedecer a Deus do que aos homens. Certo? Demais aqui, ó. Agora vem aqui, ó. Agora eu vou trazer para vocês a característica. Primeiramente, eu trouxe a identidade da igreja de Deus. Agora, a característica, a primeira característica, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Diz assim, ó. Possui a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Certo? Você precisa confiar em Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus Cristo. Aí vem a segunda característica. Guardar os seus mandamentos. Certo? Guardar os seus mandamentos. Pode colocar para nós na tela aí? Guardar os seus mandamentos, como diz Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Bem, queridos, eu vou dizer algo para vocês. Esse primeiro item, toda igreja tem. Se eu perguntar para alguém assim, eu tenho muita fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Todo mundo tem fé. Aí Jesus, se tu tem fé, se tua fé for do tamanho do grão de mostarda, você é capaz de remover montanha. Entendeu? Então, é muito fácil ter fé. Então, se você tem fé em Jesus, você vai estar disposto a guardar os seus mandamentos. E eu digo agora para vocês, toda igreja, você pode até achar o seguinte, assim, ó, não sei se você vai concordar comigo, mas a pergunta é, toda igreja tem fé em Jesus, tem ou não tem? Vai só balançar assim, você acha aí assim ou assim? Você acha que toda igreja tem a fé em Jesus, tem ou não tem? Mas aí quando Deus diz, agora pratica a tua fé, como diz Hebreus, pratica a tua fé agora, guarda os meus mandamentos. Senhor, agora não, aí eu não confio em ti não. Entendeu? Então, dá para entender aqui? Ó, tem pessoas, olha só, a igreja precisa ter o quê? Possui a fé em Jesus Cristo. Tem pessoas que dizem assim, mas se eu for trabalhar no sábado, eu vou morrer de fome. Minha amiga, vou dizer uma coisa para você, se você não tem fé, você vai morrer de fome realmente, mesmo tendo trabalho. Entendeu? Agora é o seguinte, mas se você tem fé, Deus vai providenciar tudo para você. Só basta você crer. Então, a segunda característica é o seguinte, guarda os mandamentos. E essa parte aqui já começa a diferenciar a igreja que é de Deus e a igreja que não é de Deus. Você conhece alguma igreja que guarda os mandamentos de Deus realmente? Por mais que você diga, não, mas aí não guarda o mandamento. Mas ele se esforça para guardar os mandamentos? Existe. No final, eu vou falar essa igreja, tá? E se você não conhece, você vai conhecer agora. Vamos lá. A terceira coisa. Lá em Apocalipse 19, 10, diz o seguinte, ó.
Diz assim: tem o espírito de profecia. Diz assim, ó, prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não façais isso, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Como é assim, querido? Como é assim? Queridos, essa igreja também precisa ter um profeta que fala e acontece conforme a palavra de Deus. O que tem de gente aí que diz assim, mas Deus me revelou, Deus me revelou. Gente, a gente teve um estudo mais um pouquinho. Hoje, o que está acontecendo é o hipnotismo. As pessoas estão hipnotizando e dizendo que gente, eu que trabalho assim, é muito fácil você chegar no púlpito e pregar e dizer para uma pessoa qual é o problema que ela está passando. Hoje é a coisa mais fácil que tem. E tem pessoas que acreditam nisso ainda. A gente que trabalha com público de porta em porta, a gente sabe, tem pessoas que sabem da tua vida que você nem imagina, e ela te dar um toque, e quando você vai lá para uma determinada reunião de culto lá, e a pessoa começa a falar e tal, aí você, Deus falou comigo, ele disse, eu estava assim, eu estava aqui, ele falou comigo, olha o problema que eu estou passando. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ver se esse profeta, ele procede de acordo com a vontade de Deus ou não. Então, mais uma coisa para você descobrir, para você começar a atentar com relação à igreja de Deus. Primeiramente, guarda os mandamentos. E se você quer saber se realmente esse profeta é de Deus, vê se ele guarda os mandamentos de Deus. Se ele guarda os mandamentos de Deus, você pode confiar nele. Mas se ele não guarda, misericórdia. Você precisa pedir autorização para Deus, certo? E diz mais aí, vamos lá, vamos continuar. A quarta coisa, essa aqui é importante. Essa igreja, ela precisa, olha só, essa igreja ela precisa respeitar o santo sábado do Senhor, como nós estudamos aqui já. Então, ela precisa respeitar o santo sábado do Senhor. E aí, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8 a 11 diz: lembra-te o dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, essa igreja, ela precisa respeitar o sábado de Deus, o santo sábado de Deus. Entendeu? Nós já estudamos aqui. Qual é o dia de guarda? Qual é o dia de Deus? O dia de Deus é o sábado. Nós deixamos bem claro aqui. Então, essa igreja ela precisa guardar o sábado. Ela precisa ser obediente aos seus mandamentos. E repito, lá em João, capítulo 14, versículo 15, diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui diz o seguinte, que essa igreja ela precisa respeitar o santo sábado do Senhor. E aí, o quinto item diz o seguinte aqui, ó. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte. Olha aqui, ó. Essa igreja ela precisa pregar e viver o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz, de Gênesis e Apocalipse, sem exceção. Diz assim, ó. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só aí. Então, essa igreja, ela precisa obedecer à Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sem exceção. Nada de dizer, porque é de Moisés, porque isso não vale nada, isso aqui não vale. Não. A Bíblia, ela vale. A Bíblia, ela se completa. Ela pergunta e ela mesmo responde, mas ela repreende também. Por isso que essa igreja precisa ser o quê? Ela precisa orientar-se pela palavra, pela santa palavra de Deus. Ela precisa pregar e viver o que a palavra de Deus diz. E a sexta coisa diz o seguinte aqui, ó. Ela também tem que sustentar, sabe o quê? Ela tem que sustentar a seguinte coisa. Ela precisa sustentar, lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, olha só, ensinando, até foi marcado aí, viu?
ensinando nas sinagogas, sinagogas é igreja, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade entre o povo. Queridos, aqui falou de cura, certo? Então é o seguinte, logo no início eu falei o seguinte, dá para entender então que parece que o negócio de cura não existe, né? Mas só que a cura existe na igreja não dessa forma que as pessoas estão dizendo aí, fazendo aqueles cenários, aqueles teatro, não é isso? Aqueles teatro. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, se o profeta, ele realmente, ele cumpre os mandamentos de Deus, ele está ali realmente pregando a palavra de Deus como deve ser, ele é capaz de orar e a coisa acontecer. Mas existe um exemplo bem grande de Pedro. Pedro, ele andou com Jesus, mas nem por isso ele se aproveitou dessa oportunidade. Ele falou assim, ó, eu não tenho nada, eu não tenho poder. Ele disse para aquele homem que estava lá no templo, disse, ó, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Entendeu? Tem pessoas que dizem o seguinte, eu estava vendo alguns vídeos, eu gosto de ver alguns vídeos de várias pessoas ministrando a palavra de Deus. E eu fico olhando assim, a diferença de uma para o outro. Teve uma pessoa aí, que era uma bispa, sei lá, uma apóstola lá, ela falava assim, eu, em nome de Deus, eu digo que levante e anda. Entendeu? Primeiramente, não é eu, é em nome de Jesus. Se for da vontade dele, o milagre acontece. Se for da vontade dele, a cura acontece. A questão é que ninguém tem poder para curar ninguém. Mas se você está de acordo com a palavra de Deus, Deus faz proeza através de você para abençoar outra pessoa. Por isso que diz aqui, ó, sustenta o tríplice evangelismo. Olha só aí. Ele diz assim, ó, ensinando, pregando e curando toda sorte de enfermidades, tá certo? Doença e enfermidade. E a sétima coisa, essa igreja, ela precisa, o que ela precisa? Ela precisa o seguinte, ela precisa anunciar o juízo iminente. Em Apocalipse, capítulo 14, 7, diz o seguinte, ó, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegar a hora do seu juízo, e a ordem é, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa igreja, ela precisa exaltar a Deus. Essa igreja, ela precisa realmente adorar a Deus. E dizendo em grande voz, temer a Deus. Esse temer aqui não é medo, é amor a Deus. Se você tem amor a Deus, você vai pregar o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz para nós. Você vai pesquisar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pesquisando. Nós estamos trazendo tema todos os dias. Algo para nós aprendermos cada vez mais. E a partir de agora, vou dizer algo para vocês. Ninguém vai enganar vocês mais. A não ser que vocês queiram. Mas ninguém vai enganar vocês. Então, se você tem alguma denominação, se você faz parte de alguma igreja, você, depois desse estudo, você vai ficar pensando o procedimento do pastor, o procedimento da igreja, e você vai ver realmente o que a Bíblia diz. Certo? E a oitava coisa diz o seguinte aqui, ó, em Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, essa igreja ela precisa pregar com poder à volta de Jesus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja ela precisa pregar sobre a volta de Jesus, parar de pregar sobre prosperidade e falar sobre a volta de Jesus. É isso que essa igreja precisa fazer. Essa igreja ela precisa pregar sobre a volta de Jesus, ela precisa viver sobre a volta de Jesus. Por isso que nós, nesse período de pandemia, nós estamos querendo que você fique calmo, mas também que você se prepare para ir para o céu com Jesus. Então, é isso que é mais importante, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você sonha com a volta de Jesus, se você ama Jesus, Jesus ele também vai te amar e vai te responder de acordo com a vontade dele, certo? Diz mais aqui, ó, a escritora Ellen White, norte-americana Ellen White, diz o seguinte nos seus livros, Desejado de Todas as Nações, página 598 e 599, diz o seguinte, Jesus Cristo ele é a pedra. Lembra lá a primeira passagem bíblica que ele disse, ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra te farei a minha igreja, não é isso? Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ela fala para nós. Com infinita sabedoria, escolheu Deus a pedra fundamental,
e a colocou ele mesmo. Olha só, chamou-a firme. O mundo inteiro pode depor sobre ela seus fardos e pesares. Pode suportá-los a todos com perfeita segurança. Pode edificar sobre ela. Cristo é uma pedra já provada. Aqueles que nele confiam, ele nunca decepcionará. Ele é o firme fundamento. Todos quantos fazem dele sua confiança descansam em segurança perfeita. Olha só, segurança perfeita. Queridos, então, Jesus Cristo é a pedra. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o que salva. Jesus Cristo é o que cura. Jesus Cristo é o que transforma. É Jesus Cristo que nos ama melhor do que outras pessoas. E é Jesus Cristo que é o nosso melhor amigo. É isso, queridos. A igreja, ela precisa realmente viver o que Jesus Cristo traz para nós. E Jesus Cristo deu exemplo para nós. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele ia para a igreja dia de sábado, ele pregava, ele curava, ele alimentava. E o exemplo que nós devemos seguir, que a igreja deve seguir, é de Jesus Cristo. Quando a igreja segue o exemplo de Jesus Cristo, essa igreja está de acordo com a palavra de Deus. Essa igreja está de acordo com a vontade de Deus. Certo? E agora? Eu trouxe todas essas características. E agora? Vou mostrar para vocês aqui. Primeira coisa, Atos capítulo 2, versículo 41, diz o seguinte: unir-me à igreja verdadeira. Olha, Atos capítulo 2, versículo 41, Lucas diz o seguinte para nós: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e nele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha só aí. E naquele dia, está emendado aí, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, queridos, e agora? Já que você viu algumas características da igreja de Deus, agora é o seguinte: agora Deus tem um chamado para você. Sai dela, povo meu, enquanto é tempo. Não seja cúmplice dos seus flagelos. Flagelo é pecado, é erro, certo? Então, aqui diz, ó, aceitavam, ó, e aqueles que foram batizados, ó, naquele dia teve um acréscimo de 3.000 pessoas. Queridos, essa igreja, ela precisa estar pregando o evangelho. Essa igreja, ela precisa estar em todo mundo. Ela precisa estar pregando o evangelho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou abrir um parênteses aqui. Vou fazer um comentário de rodapé. Vou dizer uma coisa para vocês. A ordem é pregar o evangelho. Essa igreja é pregar o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Vou dizer uma coisa para vocês. Essa igreja, no qual nós fazemos parte, essa igreja, segundo a ONU, são 219 países, 223 países. Essa igreja, ela já está em 219 países, inclusive nos países onde os países são bastante tradicional, bastante rígido. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, por exemplo, aqui nós na América do Sul, nós temos uma cidade, onde nessa cidade, em todo bairro que você for, existe uma igreja adventista do sétimo dia. Essa igreja precisa estar em todos os bairros. Essa igreja, ela está... Manaus é a primeira capital com uma igreja em todos os bairros. Inclusive, tem bairro que tem 2, 3 igrejas. Aí é o seguinte, se você for lá para Manaus e diz assim, eu fui para a igreja, aliás, fui para Manaus, lá não tinha igreja. Mentira, em todo canto tem uma igreja lá. A não ser que você não queira ir para a igreja, mas em todo canto tem. A última igreja que foi feita agora é justamente numa classe do povo de classe alta. Essa igreja, a última igreja que foi concluída foi lá. Entendeu? Essa igreja, ela surgiu, sabe aonde essa igreja surgiu? Dentro de um shopping. Então, quem ia para o shopping e não dava tempo de chegar para a igreja, era só entrar no teatro do shopping, tinha uma igreja lá, adventista, para as pessoas que realmente estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, essa igreja, ela precisa se unir, assim, ó, a igreja verdadeira. Ela precisa estar com o objetivo, com a vontade de levar aí as pessoas serem batizadas para que elas possam o quê? Ser salvas em nome de Jesus Cristo. Queridos, e a segunda coisa que eu digo para você aqui, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, diz o seguinte: precisamos o quê? Permanecer fiel e firme na verdade. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão.
E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Pedro, ele dizia para as pessoas, ele pregava: arrependei-vos e convertei-vos. E as pessoas que se arrependiam e se convertiam e eram batizados. Mas também Pedro depois dizia, orientava eles para eles, dizia o seguinte: irmãos, empenhem-se em obedecer à verdade para que você não possa sair, para que você não possa se corromper, para que você não possa se apostatar da palavra de Deus. Entendeu? E diz mais aqui, ó. Diz mais aqui um comentário. Diz o seguinte aqui, ó. A pedra, queridos, a pedra a qual o Senhor edificaria a sua igreja era a afirmação de Pedro. Olha só aí. Olha o que diz aqui, ó. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro já reconhecia, naquele momento reconheceu que Cristo era o fundamento da igreja de Deus. O próprio Pedro escreveu: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras, olha só aí, pedras vivas, sois edificados cara espiritual. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundido. Olha só aí. E assim para vós, os que crerdes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Por isso que é muito importante você prestar atenção com relação às igrejas. Você tem que prestar muita atenção. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entraram no reino dos céus. Nem toda igreja que diz que tem Jesus é a igreja de Jesus. Nem todo pastor, nem todo profeta que diz que pode operar um milagre, mas se ele não guarda os mandamentos, infelizmente vai servir de tropeço. E Pedro diz sobre isso aqui. Justamente as pessoas rejeitaram a Jesus. Justamente, você sabe quando Jesus foi rejeitado? Lá no Calvário. Quando ele estava, quando ele estava ali perante Pilatos. Então ele estava no julgamento. E naquele momento ele foi rejeitado pelos seus. Aí depois, antes disso, o próprio Deus ele foi rejeitado pelo povo de Israel. Deus ele fez tudo para aquele povo, mas aquele povo se tornou rebelde. Nem todos, mas o povo ali, né? Só a tribo de Levi que continuaram fiéis, mas a metade, entendeu? Foram rebeldes. E eles mesmos foram o quê? Eles mesmos foram, eles mesmos, como pode dizer assim, eles começaram a se ver com as consequências de Deus. E aqui Pedro diz o seguinte: Pedro diz que Jesus Cristo é a principal pedra angular, a pedra que é o fundamento da palavra de Deus, da sua igreja. E, queridos, eu digo uma coisa para vocês, e agora, com relação a isso, será que existe as igrejas ou existe a igreja? Diante desses estudos, eu gostaria que você respondesse, sei lá, comentasse, ou se você realmente quer saber mais sobre isso. E eu digo uma coisa para vocês, será que nós temos as igrejas ou nós temos a igreja? Eu posso responder para você, nós temos a igreja. Então, existe só uma igreja, um só Senhor, um só pastor. Entendeu? Então, não existe as igrejas, tem que ter muito cuidado. Nem todos estão lá adorando. Será que aquela adoração que estão fazendo realmente é de acordo com a vontade de Deus? E o que a palavra de Deus diz, que temer é Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aqueles que fez o céu e a terra e tudo que neles há. Por isso, queridos, eu já tomei minha decisão há muito tempo atrás. Aliás, a minha mãe tomou a decisão por mim, praticamente. Porque minha mãe, aliás, quando ela engravidou de mim, ela já estava na igreja. Então, eu sou, como a gente sempre usa essa expressão, a gente usa a expressão, eu faço parte dessa igreja de berço. Eu posso dizer assim que há 41 anos eu faço parte dessa igreja. E você pergunta, tu se arrepende? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu já fui
já cheguei a pregar até em outras igrejas. Mas eu digo agora a vocês, eu quero estar perto, eu quero estar na igreja onde a igreja estuda a palavra de Deus. E não só estuda, mas pratica a palavra de Deus. E se você tem esse desejo, nessa noite, de sair e fazer a vontade de Jesus, na igreja de Jesus, eu te apresento hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja ela é perseguida, essa igreja ela é criticada, essa igreja ela é espraguejada, porque uns dizem que essa igreja não tem o fogo do Espírito, mas nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós acreditamos que a palavra de Deus é a boca de Deus falando com cada um de nós. Nós acreditamos que realmente que Jesus vai voltar. Nós acreditamos que Jesus está voltando. Nós acreditamos que existe um céu. Nós acreditamos que acontece milagre, mas conforme a vontade de Deus. Nós acreditamos sim. Nós acreditamos que o batismo tem que ser em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e de Jesus Cristo. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos no santo dízimo. Nós acreditamos, querido, no santuário. No santuário, nós acreditamos. Nós acreditamos, queridos, que Jesus, ele é o autor, ele é o personagem central da Bíblia. Nós acreditamos que Deus é o autor da Bíblia. Nós acreditamos que a igreja de Deus está sobre a base, sobre a rocha, sobre a pedra que é Cristo Jesus. Por isso que, de repente, você não teve essa oportunidade. Eu te desafio a você ter uma experiência com Jesus e na igreja de Jesus. Essa igreja adventista do sétimo dia, ela surgiu num grande desapontamento. Ela surgiu, queridos, ela surgiu em 22 de outubro de 1844. E com isso, surgiu essa igreja. Ela veio, se nós tivéssemos mais tempo, eu ia contar a história para vocês. É que veio várias pessoas de várias denominações e começaram a estudar a igreja. Então, eles começaram a fazer um movimento adventista. E com isso, essa igreja já existia há muito tempo, ela ganhou forma. Então, depois de tudo isso aí, se não falha a memória, 22 de outubro, né? De 1844, se não falha a memória, em 1844, 45, se não falha a memória aqui, surgiu o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois de muito estudo, passaram um ano para ver qual era o nome que eu botar. E saiu. Então, nós somos adventistas, sabe por quê que é adventista do sétimo dia? Adventista porque há de vir. Quem vai vir? Jesus Cristo. Entendeu? E sétimo dia, muito obrigado, 1860, isso mesmo. 1860. Passaram um ano todinho em oração, estudando. Tiago White estava ali, justamente com uma profeta chamada Ellen White, estava ali orando. Eu tenho esse filme, quem quiser assistir, quem quiser, só que eu tenho que passar, entendeu? Eu tenho esse filme justamente para relatar. E o que aconteceu é que depois de um ano surgiu o nome Adventista do Sétimo Dia. Muito jejum e muita oração. E com isso essa igreja é uma realidade. Essa igreja ela existe. Essa igreja ela existe justamente para te fazer parte. Sabe por que Jesus não voltou? É porque ele está esperando você tomar uma decisão. Por isso eu já tomei minha decisão. E se você tomar essa decisão hoje para Jesus, eu vou dizer que você estará tomando a melhor decisão da sua vida. Diz o seguinte: primeiramente, a minha decisão é: creio na Bíblia e quero ser liberto pela verdade. Meu sincero desejo é fazer parte da igreja, a família de Deus aqui na terra, e me preparar para fazer parte da família de Deus no céu. Se você tem esse desejo no seu coração, fecha teus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra. É verdade, Senhor Deus, que esse estudo é bastante complexo. Nós precisamos de mais tempo, precisamos abrir mais a palavra de Deus. Mas eu creio que foi o suficiente para o Espírito Santo fazer uma transformação na vida dos nossos amigos e na nossa vida. Por isso, Deus, nesse momento queremos entregar cada pessoa, Senhor Deus. Tivemos orando, Senhor Deus, ainda pelo Reinaldo. Tivemos orando ali pelo Reinaldo, Senhor Deus.
E eu creio que tu está operando um milagre na vida deles, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, muitas pessoas estivemos orando durante esse período. Que o Senhor venha, Senhor Deus, estar com todos, mas também que eles não possam simplesmente só receber a oração, mas que eles possam sair de onde eles estiverem para ouvir a tua voz e fazer parte da tua igreja aqui nessa terra. Por isso nós oramos, não porque haja méritos em nós, mas porque nós confiamos nas tuas promessas. No nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Gente, muito obrigado, meus amigos do YouTube, Alexandra Gomes, Gilberto Francisco, né? Guará, não entendi aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho. Guaranhus, né? Gilberto Francisco de Guaranhus, Pernambuco, muito obrigado. Carla Mariela pede oração pelo sobrinho Adalberto. Vamos estar orando sim, em nome de Jesus. Mauro Cassiano, muito obrigado, gente do YouTube. Muito obrigado mesmo. Meus amigos, tenham todos uma boa noite. E até segunda-feira, se Deus nos permitir. Estamos chegando na reta final, viu? Estamos chegando na reta final do estudo. Não falte. Vamos estar firmes no nome de Jesus. Boa noite e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.